E o assunto agora, gente, é o Fevereiro Roxo. A campanha busca conscientizar a população sobre doenças reumáticas, como o lúpus e a fibromialgia. É sobre isso que a gente conversa ao vivo pela internet com o doutor Marco Antônio Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E claro, aproveita, participa, manda sua pergunta pelo nosso WhatsApp 99313-9599. Uma boa tarde para você, doutor. Muito obrigada pela sua participação nessa segunda-feira de carnaval aqui no RJ1. Boa tarde, Isabel. Boa tarde aos seus ouvintes. Uma satisfação que a sociedade preste serviço de conhecimento, de divulgação dessas doenças. São crônicas, mas são tratáveis. Sim, é importantíssimo falar sobre o assunto. Então, primeiro vamos falar do lúpus. Que doença é essa, doutor? Como é que ela atinge o nosso organismo? O lúpus vem da palavra latina chamada lobo, que as pessoas tinham uma lesão na face, que é muito característica, né, lesão em raios borboleta, que se assemelhava a um lobo. E ela se manteve até hoje, os dias de hoje. É uma doença autoimune, isto é, o organismo faz anticorpos, em vez de serem para bactérias ou vírus, fazem para células sadias do organismo. E essas lesões que são causadas pela própria imunidade, fazem inflamações e levam a esses tecidos, principalmente órgãos que são vitais, a terem problemas de funcionamento, como coração, circulação, cérebro e principalmente os rins. Então, são doenças crônicas, mas como eu falei, controláveis e que a pessoa pode ter uma qualidade de vida boa. Ah, sim, doutor. E quais os primeiros sintomas? Os sintomas, claro que varia, Isabel, de pessoa para pessoa, porque depende da gravidade, depende do grau genético, porque essas pessoas têm uma característica genética, né? Uma passa de pais para filhos, né? Na linhagem. Então, queda de cabelo, aftas, dores musculares, dores articulares, manchas na pele, como eu falei, do lúpus, do lobo, que tem as mais variadas manifestações. Então, claro que com a história do paciente, com o acompanhamento, a gente dá o diagnóstico. Ah, sim. E quais as novidades, doutor, no tratamento? Bom, além das medicações já antigas que a gente usa há muito tempo, corticoide, antimetabólicos, existe agora os controladores de ativadores de linfócitos, que os linfócitos que fazem anticorpos. Então, são os biológicos. Esses medicamentos novos, eles controlam essa ativação dos linfócitos, modula essa ativação, modulando essa autoimunidade. Então, essa é a novidade, já existe há alguns anos, né, há mais de 5 anos, mas de qualquer maneira, os medicamentos estão cada vez mais ficando mais como alvo, sem menos efeitos colaterais. Então, cada ano que passa, as novidades existem, trazendo maior benefício aos pacientes. É verdade que as mulheres são maioria entre os pacientes? Sim, as mulheres têm uma incidência maior, uma incidência e prevalência maior que os homens, muitos ligados. Claro, não existe uma confirmação forte, mas podem ser os hormônios femininos, que tem uma incidência nesses pacientes. Então, as mulheres, principalmente nas idades entre 35 e 45 anos, têm incidência maior do que os homens, mas pode atingir qualquer idade. Ah, sim, doutor. Agora, falando um pouquinho sobre a fibromialgia, né? Vamos explicar para o pessoal de casa o que é a fibromialgia. A fibra mio, músculo, e algia, dor. Então, seria uma dor na fibra muscular ou uma dor no músculo. Mas só que essa dor, ela persiste mais de 3 meses, sem ter uma causa aparente. Você faz o diagnóstico dela fazendo um estudo de afastar as outras doenças, isso é, exames de laboratório, exames de imagem, exames físicos. Se essa dor persiste, que não melhora com medicamentos comuns, os analgésicos, os inflamatórios, e ela pode ser classificada como uma fibromialgia. E ela dá uma dor em todas as partes do corpo. Ah, sim. E quais são os sintomas mais comuns, doutor?
Bom, o sintoma mais comum, além da dor, como eu falei, a pessoa tem uma qualidade muito ruim do sono, dorme muito mal. Aquela pessoa que, por exemplo, você deita, dorme às vezes 8, 9 horas e acorda cansada, com dor, fala assim, puxa, mas eu não dormi nada, é um sono superficial. Não tem o sono profundo, que é o sono que repousa, porque nós temos uma variação do sono. A cada 30 a 40 minutos ele passa de um para outro. E o sono profundo é que faz o relaxamento, a pessoa se recupera do cansaço. Dores intestinais, a fadiga, a ansiedade. Então, é como uma síndrome, tem vários sintomas que essas pessoas podem apresentar. Ah, sim, doutor. A gente pediu a participação dos telespectadores e está chegando. Olha, a Paula, moradora de Barra Mansa, falou que a mãe dela gostaria de saber se a fibromialgia causa inchaço nos pés e se causa dores ao acordar. Olha, se ela for uma fibromialgia primária, porque nós temos que classificar em primária e secundária, ela pode ser acompanhada de doenças como hipertensão, como doenças vasculares, mas nós estamos falando aqui de doença primária. A fibromialgia primária, ela não faz edema de membros inferiores, mas a pessoa pode acordar com dor, ela pode ter dor 24 horas, pode dormir com dor, acordar com dor, ela pode passar o dia inteiro com dor. Então, é uma característica de doença, mas não dá edemas de membros inferiores. Muito obrigada pela sua explicação. O tempo passa rápido, a gente falando de um assunto super importante. Eu agradeço. Eu conversei com o doutor Marco Antônio Rocha Loures, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Muito obrigada pela sua participação aqui no RJ1. Um ótimo recesso de carnaval aí para o senhor. Obrigado, Isabel. Eu só queria divulgar aqui o nosso Instagram, chama @reumatologista. Lá tem informações para os leigos de todos os tipos, porque nós temos mais de 100 tipos de doenças reumáticas. Está aberto para vocês. Muito obrigado, bom carnaval a todos. Ótimo, muito obrigada a você. Ótimo carnaval.